Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriano, eu sou engenheiro agrônomo da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Mato Grosso, localizada aqui no município de Santo Antônio do Leverger. Estou aqui hoje com o Carlos Roberto, que é o coordenador do projeto Ecoflorada. Nós vamos falar um pouquinho aqui da trajetória do nosso projeto, por que a gente começou, principalmente nossos acertos e nossos erros. E aqui eu vou focar um pouco no nosso meliponário. Como é que funciona, como é que foi planejado. Bom, nosso projeto começou em 2022. A intenção nossa era a gente fazer um meliponário como parte de um sistema agroflorestal. Aí esse meliponário ele foi implantado numa área totalmente aberta, no qual a gente queria fazer um sistema agroflorestal para a gente poder ver assim, qual que seria a relação do sistema agroflorestal com o desenvolvimento das abelhas. Não só a questão da florada, mas a questão da melhoria do microclima. E assim, falando brevemente do que a gente percebeu em relação ao meliponário, se vocês observarem, nosso meliponário ele foi construído no sentido leste-oeste, que é para a gente ter aí o melhor sombreamento dele durante o dia, para evitar a incidência de sol, que às vezes possa bater nas caixas, que tem um aquecimento das caixas e a gente perde. Se vocês observarem também, a gente tem a tesoura do telhado é bem elevada para poder sair um pouco do ar quente. E ele é aberto para poder correr o vento. No caso, a gente tem uma tela que a gente usa também, principalmente para proteção de alguns animais que mexem nas caixas, como por exemplo macaco, coati. E a gente colocou também esse sombrite preto ali em cima para segurar um pouco também o sol, né? E a gente observou também algumas coisas, principalmente em relação às plantas do sistema agroflorestal, como é que eles melhoram a questão do microclima. Por exemplo, no primeiro ano que a gente testou, o sistema agroflorestal estava em desenvolvimento, então plantas muito baixeiras, o sol estava pegando mais, aqui dentro estava esquentando mais. Aí nós tínhamos 8 espécies de abelha, nós perdemos a maioria, porque a gente teve uma onda de calor muito forte em 2023. A gente teve aí 10 a 15 dias de máximas acima de 45 graus. As abelhas sofreram muito, a gente teve essas perdas. Aí no segundo ano, nosso sistema agroflorestal já estava mais desenvolvido, a gente tinha plantado maracujá na tela. E se vocês forem observar, ainda tem um pouco dele, ele começou a secar, né? Mas ele ajudou demais, a gente sentiu uma diferença assim na temperatura aqui dentro imensa, não só na temperatura quanto na umidade mesmo, a gente observa, né? E isso ajudou muito a preservar as abelhas, nós não tivemos perda de abelha no ano de 2024, porque esse sistema agroflorestal já estava um pouco mais desenvolvido, e aí a gente também começou a adotar outras estratégias, como por exemplo, a gente tem uma caixa d'água aqui dentro, que com uma vegetação aquática, que elas aumentam a umidade aqui no interior do meliponário, principalmente aí nos meses de agosto, setembro, que aqui é muito quente, muito seco. Se vocês observarem também, a gente concentra nossas caixas mais do lado onde o sol bate de manhã, que ele estimula as abelhas a começarem a trabalhar, não é aquele sol tão vamos dizer, aquele sol tão quente, né? E aí, por exemplo, do lado de lá, que é onde bate o sol da tarde, a gente já não tem caixas, porque elas sentem muito calor, então a gente concentra nossas abelhas mais para o lado de cá, que elas só peguem o sol da manhã. E a questão também do sistema agroflorestal, a gente observou, como eu já estava dizendo, que ele segura bastante também a questão da umidade, ele permite que ventile um pouco, mas ele também controla bastante a questão da variação térmica, da amplitude térmica, porque, por exemplo, agora estava muito frio de manhã e muito quente à tarde. Aí ele não deixa vir aquele vento gelado nas caixas de madrugada e também não deixa vir aquele vento muito quente de tarde, que controla um pouco essa amplitude térmica. No segundo ano, o maracujá já estava começando a senescer um pouco, aí a gente plantou algumas faixas de feijão guandu no entorno, que eles também fizeram um bom sombreamento, eles fazem um bom sombreamento. E também, além de fornecer bastante florada, né, a gente está aí no começo de setembro, a gente pode observar também que a gente tem bastante flor aberta de guandu, que elas visitam bastante.
além de ter essa questão do microclima também, que elas fazem um sombreamento e protegem também desse vento muito quente que entra ou vento muito frio da madrugada. Então é uma questão bastante importante de se observar. E assim, é questão de abelhas, a gente tem que sempre pensar na questão de plantas mesmo, árvores, não só para recursos florais igual pólen ou néctar, mas principalmente a questão do microclima, sombra, uma umidade do ar um pouco melhor para as abelhas. Isso influencia bastante, a gente tem observado isso. Vocês podem observar que a gente chegou a 35 enxames no ano de 2024, de 8 a gente passou para 35, fazendo as divisões e tudo, principalmente com esse fator aí da melhoria térmica que a gente teve no nosso meliponário com esse manejo. Vocês podem observar agora, a gente está no começo de setembro, as abelhas estão bastante agitadas, por exemplo, a marmelada está coletando bastante, a mandaguari, a gente tem a jataí, a urso boca de renda, elas estão em bastante atividade, coletando aí principalmente bastante pólen. Elas não estão sentindo tanto calor. Hoje, por exemplo, é um dia aí que a previsão é de atingir 41 graus e umidade relativa do ar abaixo de 10. Dentro do meliponário, agora são 10 horas da manhã, está fresco, relativamente fresco, em comparação com a parte de fora. Então isso aí é uma questão que tem que ser muito bem pensada. Então assim, tem um meliponário, tem uma condição de colocar uma tela, botar aí uma planta para fazer uma sombra, um amor agarradinho, um maracujá, ou plantar mesmo, se tiver a possibilidade de fazer debaixo uma área mais arborizada, é bastante importante essa questão. A gente pode observar, por exemplo, em relação ao nosso meliponário, a gente vai adotando algumas estratégias, né? Por exemplo, a gente tem as caixas que a gente usa ímpar, vocês podem observar que a gente tem alguns problemas aí, principalmente em relação à aquisição, à padronização dessas caixas. Vocês observam essa caixa aqui. A gente compra às vezes de fornecedores aí de abelhas diferentes, aí tem umas caixas que são maiores, umas que são menores. Quando a gente vai fazer divisão, às vezes a caixa fica meio, a gente acrescenta um módulo tamanho diferente, ela fica meio estranha mesmo, né? Umas coisas também que a gente vai aprendendo, por exemplo, a abelha jataí, uma abelha muito territorialista, ela não pode ficar muito próxima de outra caixa de abelha jataí. A questão também, a gente sempre deixa vocês observarem a mandaguari. A gente deixa ela embaixo. Por quê? Porque ela é uma abelha muito defensiva. Daí quando você precisa fazer uma alimentação, se você precisar deslocar o enxame, elas já vão te atacar. Daí a gente coloca ela aqui embaixo, porque quando a gente quer fazer algum manejo, a gente só levanta a tampa, a gente deixa um acetato aqui, para a gente poder observar o enxame. Caso precisa fazer uma alimentação, a gente pode levantar, fazer essa alimentação, né, Rebeca? Se quiser fazer para a gente ver como é. Sem precisar movimentar o enxame. E a questão, assim, principalmente que a gente tem que observar também seria as próprias espécies. As espécies de abelha, por exemplo, tem que ser abelhas que aguentam, né? A gente viu, por exemplo, a gente tinha a abelha tubi do lado da caixa de mandaguari, que são escaptotrigonas. A abelha mandaguari desenvolveu muito bem, a abelha tubi já não foi para frente, então a gente tem que sempre ver esse conjunto de coisas. Por exemplo, agora aí, nesse período a gente tem bastante pólen, como vocês podem observar na caixa, que a Rebeca está alimentando, mas a gente não está tendo muito néctar. Daí a gente faz uma alimentação artificial. Tá vendo essa caixa de mandaguari? É uma caixa que está bastante forte. Pode observar que ela está com os potinhos cheios de pólen nessa época. Elas estão coletando muito. Pode observar uma movimentação muito forte das abelhas, mas elas estão sem o néctar. Daí a gente faz essa alimentação aí com energético. Água com açúcar. E essas coisas que a gente acha que tem que ser, que a gente pode dizer assim, que pra gente foi o que deu sucesso aí nessa fase inicial do nosso projeto, que é essa questão aí do meliponário, principalmente voltada aí para a questão do conforto térmico, essa alimentação artificial e a questão das espécies.